Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a doutora Jane Oiticica, chefe do GRUPES, que é o Grupo de Pesquisa em Zumbido, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos hoje aqui com a nossa convidada especial, a doutora Elaine Niwa, que fez fellowship em Zumbido conosco durante 2 anos, e que agora é doutoranda do nosso grupo, e nós vamos falar hoje sobre as principais causas e etiologias do zumbido, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Vamos! Então, vamos! Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui e o convite da doutora Jeane, da Fundação de Otorrinolaringologia e do Grupo GAPS, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido. Então, o zumbido, o que ele é? Nada mais é do que a percepção do som pela pessoa na ausência de um estímulo sonoro. Quem assistiu à pílula anterior viu a doutora Giane comentando que existem mais de 200 causas. Então, são muitas causas, a gente não vai conseguir falar de todas elas aqui. E a gente sabe que o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então, isso é muito importante das pessoas ficarem com isso na cabeça, porque isso é fundamental também para o tratamento. Existem uns estudos falando que, em geral, a prevalência do zumbido na população mundial é de 15% a 20%. Inclusive, a doutora Jane tem um estudo aqui na cidade de São Paulo, em que 22% da população tem zumbido. Isso é muita gente, e isso está compatível com a estatística mundial. Então, a gente sempre pergunta, como é o seu zumbido? Então, as pessoas falam, o que eu mais ouço é o zumbido tipo chiado. Então, a gente pede, inclusive, a pessoa imitar. Aí ela fala, parece uma panela de pressão. Ou pode ser besouro, zumbido como se fosse um monte de abelha, um enxame de abelha, ou cigarras. Aí a pessoa fala. Pode ser também tipo apito. E aí a pessoa fala, parece um rádio meio fora de sintonia, ou uma televisão que, quando está fora do ar, faz um apitinho. Esse apito pode ser fino, pode ser grosso. Existem outros barulhos que são diferentes também. Então, ploc, 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 glup, glup, plep, 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 plep. Ou então até barulho de asa de borboleta, ou algum bichinho batendo lá dentro. Uma das coisas que a gente pergunta também é se esse barulho é contínuo ou se ele é intermitente. Às vezes, por exemplo, a panela de pressão, que é a panela de pressão que ela faz shh, mas antes de fazer o shh, ela faz shh, shh, shh. Então, a gente pergunta, é contínuo ou é intermitente? E a pessoa, quando ela conta para a gente, não, ela não é contínua, é shh, shh, shh. Então, isso faz a gente pensar em uma causa chamada vascular. Algumas pessoas, elas podem ter alguma alteração arteriovenosa ou uma alteração do fluxo das artérias da cabeça e do pescoço. Isso pode fazer com que o barulho, ele acompanhe o barulho do coração. Nem sempre a pessoa tem o barulho na hora da consulta. Então, a gente pede para a pessoa verificar em casa. Como é que ela faz isso? Ela pode ou usar o pulso, ou a gente pede para ela palpar aqui na região do pescoço, de forma leve, confortável, e ver se acompanha. Se acompanha, é um barulho pulsátil, rítmico, e que acompanha o barulho do coração. E a gente pensa em causas vasculares. Outra coisa que a gente pergunta é se tem horário esse zumbido. Então, ele pode ser, de repente, algumas fases do dia, ou às vezes à noite. Tem gente que comenta assim, doutora, eu acordo com um barulho muito alto no meio da noite, depois não consigo nem dormir mais. Ou então, ao longo do dia. Tem algumas pessoas que têm um negócio que chama apertamento. Então, sem querer, ela morde, trava assim o dente. Isso faz com que o zumbido aumente. E, às vezes, tem algumas pessoas que têm bruxismo à noite. E esse bruxismo também pode causar essa rigidez da musculatura da cabeça e do pescoço, ocasionando um tipo de zumbido e aumentando ele ao longo da noite. Outra coisa que a gente pergunta, é de repente ou é devagarzinho? Então, quando é de repente, por exemplo, um moço que falou assim, olha, meu ouvido tapou há 3 dias e eu não consigo ouvir nada e ainda por cima apareceu um chiado. A gente avaliou, era um pedaço de cera, essa cera foi removida e aí a pessoa acabou ficando sem o zumbido e voltando à audição. Então, qualquer coisa que faça ter queda da audição, seja ela cera, problemas de audição, que pode ser por causa da idade, ou um trauma acústico, pode desenvolver o zumbido na pessoa também.
Tem outras pessoas que falam assim, não, doutora, meu zumbido começou devagarzinho, eu tenho esse zumbido há mais de 30 anos. Trabalhei em fábrica, o ruído era muito alto da fábrica, e na época não tinha esse negócio de protetor que hoje a gente tem. E as pessoas estão falando que eu não estou ouvindo bem. Eu não percebo, mas a minha família está reclamando que eu não estou ouvindo bem. Nesse caso, a gente verificou que o paciente ele tinha 2 tipos de perda, né? Então, uma perda relacionada ao trabalho com barulho e a perda relacionada à idade. Então, a gente corrigindo o chiado do paciente, né? Outras coisas que a gente pergunta, se a pessoa faz relação com alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, foi depois de algum remédio, ou a pessoa ficou internada, tomando muitos remédios fortes, né? E a gente pede para a pessoa trazer tudo que ela toma para a gente saber se tem algum remédio que é ototóxico. E o que são esses remédios? São remédios que a gente sabe, são conhecidos de provocar algum tipo de lesão auditiva. Isso pode fazer com que essa lesão auditiva também cause o zumbido. Outras situações, foi depois da gravidez, foi depois da menopausa, ou foi depois de eu descobri um problema na tireoide, ou até mesmo diabetes, né? Ela estava muito alta, e aí a gente leva a crer que também problemas hormonais e metabólicos também podem ser causas de zumbido. Tem até um outro caso também, casos de acidente vascular cerebral, que seria o derrame, também podem causar zumbido depois, né, do AVC. E teve um caso também de um trauma que eu vou contar, que foi, né, super desagradável para o paciente. Ele sofreu um assalto e ele sofreu, foram duas coisas. Um foi a ameaça de ter sido assaltado, então ele foi ameaçado, e a outra coisa, ele foi em seguida, recebeu uma pancada muito forte na cabeça. Então, teve 2 coisas que a gente teve, que chamou nossa atenção, a pancada na cabeça e a parte emocional, que ele estava super abalado. E aí, o que acontece? O zumbido era do lado da pancada da cabeça, mas a parte emocional, que também não estava boa, contribuía muito para aumentar o zumbido. Então, isso é uma coisa, estresse, ansiedade, o estresse pós-traumático, depressão, essa parte emocional, se não tiver bem cuidado, também pode fazer com que o nosso zumbido aumente. E não precisa ser só pancada, então, por exemplo, acidente de carro, de moto, quedas, né, que podem acontecer com desmaio, a pessoa bate a cabeça, até a região do pescoço, também são causas de zumbido. Nesse caso, o paciente acabou, graças a Deus, evoluindo bem, né? Mas realmente foi uma situação super desagradável, porque foi a ameaça, né, que ele sofreu realmente foi muito forte, né, na vida dele, né? A gente pode ver que tem muitas causas e muitos fatores que podem contribuir para o zumbido e que é importante que o seu médico otorrinolaringologista pergunte todas essas nuances, todos esses detalhes. É importante você imitar o zumbido na frente do médico para a gente poder ter uma pista do que está acontecendo. E todos esses detalhes se somam, como a doutora Elaine falou e está falando agora, nas causas do zumbido. O mais importante que a gente vê com muita frequência é que, geralmente, um mesmo paciente tem 2, 3 causas que acabam gerando aquele sintoma. Por isso que, às vezes, o tratamento, né, Elaine, é mais difícil, porque a gente precisa corrigir mais do que uma causa. E, além disso, a pessoa pode ter mais de um zumbido também. Então, o que acontece? Tem um outro exemplo que eu tenho aqui, que é uma senhora, ela tinha chiado nos 2 ouvidos, mas ela sentia barulho de asa de borboleta dentro de um ouvido. O chiado até que não incomodava tanto, mas isso a gente acabou vendo que era uma questão do problema de audição, que era uma coisa que ela não percebia, mas no exame da audiometria tinha uma queda de audição. E na questão da asa de borboleta, falava, doutora, eu preciso tirar esse bicho lá de dentro, né? Dá uma olhada, mata ele, porque tem um negócio lá dentro do meu ouvido. E aí a gente viu, não tinha bichinho nenhum, a gente acalmou ela, mas existe uma situação que é um músculo, que ele acaba vibrando lá dentro do ouvido. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes existe pessoas que têm um certo tremor aqui na pálpebra, que é um tremor que não é a gente que faz de propósito, ele é involuntário.
Isso pode acontecer dentro do ouvido também. E esse músculo, quando ele treme, ele dá essa sensação de batimento de asa de borboleta. E também tem tratamento, né? Então, outras questões que podem acontecer também é o uso de abuso de drogas, álcool, fumo, né? Então, tudo isso pode também causar o zumbido. Como vocês podem ver, igual a doutora Eugênia falou, não é um tratamento específico para um, como são muitas causas e muitos tipos de zumbido, e cada um vai ter o seu, então, o tratamento é muito individualizado, né, doutora Eugênia? E você, assim, na sua experiência clínica, você poderia dizer quais são as causas mais frequentes, assim, que você vê? Ou, por exemplo, uma causa que a gente, tratando o paciente, sempre vai curar do zumbido? Então, as principais causas que eu vejo são relacionadas à perda de audição. E a gente sabe que 40% das pessoas que têm alteração na audiometria, elas cursam com zumbido. Então, não é todo mundo que tem a perda auditiva que se queixa do zumbido, né? Então, esse é o mais comum. Alguns tratamentos, por exemplo, principalmente relacionados à mordida, à mastigação, a problemas cervicais, né? Esses daí, geralmente, a gente tem um resultado muito positivo com o tratamento junto com a equipe multidisciplinar que a gente tem. Então, é fisioterapia, é fonoterapia, os odontólogos, né? Então, todo mundo trabalhando em conjunto, a gente consegue melhorar bastante o zumbido e, às vezes, até resolver o zumbido completamente. Se for uma rolha de cera, cura? Sim, quando é rolha de cera, cura. Na hora que a gente faz a lavagem, na hora a pessoa sente já o alívio. Nossa, sumiu o meu zumbido e o chiado, né? A perda de audição, na hora a audição volta. Isso é bem perceptível mesmo também. Infecções também, né? Acabei não comentando, mas infecções de ouvido, quando a gente trata na época, está muito inflamado, infeccionado, vazando, acontece de ter esse chiado. E aí, depois que a pessoa melhora da infecção, o zumbido passa. Outra causa que cura também é pós-infecção. Exatamente. Né? Então, pós-cera, pós-infecção. O que mais que a gente pode citar? O que mais que você cita de experiência com os seus pacientes? O que você tem visto aí? Conta mais alguma história interessante. Então, essa questão, por exemplo, existe alguns tipos de zumbido que não acompanham o coração, mas acompanha a respiração. Então, o que acontece? A pessoa fala assim para mim, o meu zumbido, ele é assim. Então, ele é quando a gente inspira, vem. Quando solta o ar, vem. E isso pode acontecer em um ou ambos os ouvidos. Às vezes, a pessoa passou por uma cirurgia bariátrica, ou perdeu peso muito rápido, ou teve alguma doença, teve uma perda grande de peso. A gente tem uma situação que chama tuba auditiva patente. Essa tuba, ela perde a sustentação. A gordura, quando a gente emagrece, ela perde a sustentação dentro do ouvido e ela fica aberta, então a gente acaba ouvindo a nossa respiração. Essa situação, em geral, ela estabiliza depois que a pessoa estabiliza o peso e depois de um tempo, que pode levar de 6 meses a 1 ano, a pessoa pode também ficar sem zumbido completamente depois disso. Tem um caso também muito interessante nosso aqui do Hospital das Clínicas, que ele já acompanhava há um tempo, e esse paciente, ele teve uma fratura de clavícula, e ele ficou 8 meses com aquele gesso de clavícula, 8 meses não, minto, perdão, 1 mês com gesso de clavícula, e durante aquele mês que ele ficou com o gesso, ele não conseguia fumar. Ele parou de fumar 1 mês e o zumbido desapareceu, né? Então, é para mostrar a vocês essa diversidade da queixa, né? Quantas causas que a gente pode encontrar, e às vezes no mesmo paciente a gente acaba encontrando várias delas. Inclusive açúcar, né? Também café. É também. Uma causa frequente, né? Os distúrbios do metabolismo. Você quer falar um pouquinho por que acontece? Então, muitas vezes, o açúcar a gente está vendo que ele é deletério em vários setores, né? Principalmente neurológicos, né? E causa também, acelera o envelhecimento. Inclusive, o nosso envelhecimento auditivo. Então, pessoas que têm diabetes, elas têm muito mais propensão a ter perda auditiva do que aqueles que não têm diabetes. Então, o fato de você ter diabetes ou pré-diabetes e já cuidar direitinho, não deixar o açúcar subir, isso já é suficiente para a gente proteger o nosso ouvido, né?
Tem paciente, por exemplo, que para de tomar café, né? 10 dias, 15 dias e o zumbido some. Tem paciente que fala claramente quando bebe, no dia seguinte o zumbido aparece maior, mais intenso, ou quando come algum doce, alguma guloseima. Então, tudo isso são essas nuances que a gente acaba pesquisando e perguntando ao paciente, né? E que corrigindo de uma forma simples, sem precisar tomar medicamento, só uma mudança de hábito de vida, a gente já consegue aí, muitas vezes, ou uma melhora ou uma cura. Certo? O que mais que a gente precisa falar? Será que tem perguntas? Alguém que está assistindo a gente gostaria de fazer perguntas? Eu queria falar para você que a gente também montou um grupinho no WhatsApp, tá? Que chama Momentos Doutora Jânio Oiticica, para dar suporte aos pacientes. Tirar dúvida, aconselhar, direcionar, não é para diagnóstico e tratamento, tá? É para dar um acolhimento. Então, se vocês tiverem interesse, o DDD é 11, o celular é 97-724-1983. Na verdade, isso foi criado por uma paciente que eu atendi, né, e que ela, como ela é uma pessoa muito grata, Patrícia Alves, ela resolveu ajudar os outros pacientes com zumbido. Então, é ela que coordena, na verdade, esse grupinho para dar apoio, acolhimento, né, porque a gente sabe que no início, às vezes, pode ser, apesar de não ser uma doença, como a doutora Elaine falou, é um sintoma, e é um sintoma que, dependendo de como acontece, de como se instala, ele pode ser assustador, né? Em especial, se o paciente vai no médico para piorar a situação, o médico fala, não tem nada que você possa fazer pelo seu zumbido, se acostuma com ele, né? Então, aí é mais assustador ainda. Isso é outra causa que a gente vê, né? Você comentou também daquele paciente que foi assaltado, que são os transtornos de estresse pós-trauma, né? Que às vezes são gatilhos importantes para o zumbido. O paciente já tem ali todos os outros fatores contribuindo, e aí vem uma situação, vamos dizer assim, de vida ou morte, ou de estresse, ou impactante, e aí acaba que o zumbido aflora. Nenhuma pergunta? Então, tá bom. Então, essa foi a segunda pílula. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer aqui a presença de todo mundo, né? Legal. Essa foi a segunda pílula do GAPS, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido. Acompanha a gente, todo mês tem conteúdo novo, tem um calendário disponível, e em março a gente volta com mais, tá bom? Obrigada. Obrigada. Todo mundo tímido, ninguém quis perguntar. Não, só agradecer.